harmonia. Jornal Vanguarda. Oferecimento. Assistência médica Policlin Saúde. Olá, boa noite para você. Está começando agora o Jornal Vanguarda desta segunda-feira. Veja os destaques da edição de hoje. Respiro para os hospitais. Internações por Covid-19 diminuem na região e ocupação de UTI é a menor desde o mês de março, mas números de pacientes internados continua alto. De olho na dengue, São José registra aumento de casos da doença e começa nova investigação para descobrir em quais regiões da cidade os moradores estão mais descuidados. Frio que traz trabalho. Queda nas temperaturas faz aumentar o movimento em lavanderias de Taubaté e tem empresário contratando e ampliando o horário de atendimento. Tudo isso agora no Jornal Vanguarda. E não é só com a Covid-19 que a gente precisa ficar de olho. Outra doença que preocupa bastante é a dengue. Hoje, São José dos Campos começou uma nova pesquisa para descobrir como está a situação na cidade. Durante a tarde, agentes de combate à dengue vistoriaram casas no bairro Jardim América, na zona sul de São José. A dona Maria Amélia abriu as portas de casa para a equipe. Ela nunca teve dengue, mas sabe da importância dos cuidados contra a doença. Quando está muito seca, eu pego pouquinha água, ponho naquelas mais devidas, né? Mas quando é uma geral, assim, que nem eu vou lavar a varanda, assim, daí eu molho geral. Mas eu tomo todo cuidado, sim. Os agentes de combate à dengue vão visitar cerca de 18 mil imóveis na cidade até o próximo dia 23. Nas duas avaliações feitas neste ano, o índice de infestação do mosquito foi de 0,5, o menor desde 2016. O que significa isso? Que a cada 1.000... Desde 2016. O que significa isso? Que a cada 1.000 imóveis visitados eu tive 5 recipientes com larvas de Aedes aegypti, o que é um índice extremamente baixo. A avaliação de densidade larvária ela nos permite traçar um diagnóstico. É como se fosse tirar uma foto do município para a gente poder avaliar o nível de infestação larvária em cada uma das áreas. De janeiro a junho deste ano, a cidade registrou 523 casos de dengue, com uma morte pela doença. O número é um pouco maior do que o registrado no mesmo período dos anos de 2019 e 2020. Mesmo que a incidência de casos de dengue seja menor no inverno, os cuidados devem continuar. No seu quintal, uma vez por semana, e pelo menos 10 minutos, é a pingadeira, é o vaso de planta, é o pratinho, é a garrafa, é o pneu, todos esses cuidados, porque infelizmente a dengue também mata. No quintal do escritório do Valdeir estava tudo certo, sem nenhum foco de dengue. Aqui a gente toma todos os nossos cuidados, na minha mãe a gente orienta ela também a ficar verificando isso. Na minha casa, a minha esposa verifica. Eu acredito que cada um fazendo a sua parte é muito importante. Aqui a gente tem as nossas plantas, a gente cuida, a gente fica sempre verificando. O número de internações por Covid-19 na região vem caindo nas últimas semanas. Especialistas acreditam que pode ser um reflexo da vacinação, mas alerta que os cuidados devem continuar. Só quem venceu a Covid-19 sabe como é cruzar as portas de um hospital para recomeçar. O Luiz Felipe tem 36 anos, pegou o coronavírus e ficou 25 dias internado, 5 deles entubado em Lorena. Ele teve 75% do pulmão comprometido. Venceu! A gente fica muito sensível, que a gente volta avaliando a vida da gente, avaliando as importâncias que é a vida, né? Do mês de julho começar com as taxas de ocupação de leitos mais baixas dos últimos meses. Hoje, 438 pacientes estão internados em leitos de UTI na região para tratar a Covid-19. Em abril, por exemplo, o pico foi de 553 pacientes internados. Em maio, chegou a 556 e em junho se aproximou de 600 pessoas internadas. Hoje, a taxa de ocupação de leitos está abaixo de 70%. Em São José dos Campos, a queda
queda no número de internações foi percebida tanto na rede pública quanto na particular. No Hospital Municipal, a redução anima, mas o diretor técnico alerta que o número de internações ainda é alto. Chegamos a internar 30 pacientes por dia aqui e tivemos próximo a 220 pessoas internadas no hospital com Covid. Hoje esse número caiu para menos da metade. Hoje nós estamos com 98 pessoas internadas com Covid, mas não é um número insignificante, é um número importante. São quase 100 pessoas internadas com Covid. Todos os dias, em média, interna 8 pessoas, né? Numa faixa etária muito particular, entre 40 e 50 anos. Para o diretor, a vacinação explica essa queda nos números, mas ele reforça a importância de se manter os cuidados. A vacina que está sendo feita, né, num contingente muito grande, importante, né, está fazendo com que essas faixas etárias de pessoas que já se vacinaram na segunda dose tenham menos gravidade. Mas a circulação do vírus continua. E se a circulação do vírus continua, uma faixa de população maior pode se contaminar, ficar grave e... José dos Campos, a redução nos números foi percebida especialmente nas últimas 2 semanas. Uma queda que nós estávamos observando, sempre há uma preocupação de que seja só uma fase, mas parece que está se mantendo. Claro que ainda no nível alto, mas já houve uma estabilização e uma queda importante no número de internações. Em Jacareí também teve queda nas taxas de ocupação dos leitos. De acordo com a secretária, reduções mais modestas e percebidas especialmente na enfermaria. Nós chegamos na nossa unidade de referência Covid ter mais de 40 pessoas internadas, sendo que a capacidade é 40, né? Tivemos que procurar vagas em outros lugares. Hoje estamos 50% dessa capacidade em média, 20, 21 pessoas. Chegamos a ter quase 100% da UTI ocupada na cidade toda, hoje temos 75%. A secretária reforça que, mesmo com a redução, o momento ainda pede cuidado e respeito aos protocolos de saúde, principalmente entre os mais jovens. As pessoas estão achando que isto significa que estamos saindo da pandemia e estão se aglomerando muito mais do que um tempo atrás, né? Então, isso nos causa uma grande preocupação. É um grande problema voltar a ter uma outra onda se acontecer, de continuar com esse público na rua. Agora a gente fala da situação da Covid-19 em toda a região. Nesta segunda-feira, a região do Vale do Paraíba, Serra e Litoral Norte registrou 283.226 pessoas contaminadas com o coronavírus e 6.128 mortes. A média de novos casos está em 774. Em relação a 14 dias, houve uma queda de 35,5%. Essa é a menor média móvel dos últimos 3 meses. E a média móvel de mortes também teve queda. É de 18, menor do que há 2 semanas. E um novo levantamento apontou que no Vale do Paraíba estão faltando pelo menos 100.000 doses de vacinas para imunizar os moradores que já deveriam ter sido vacinados contra a Covid-19. Sobre isso a gente conversa agora ao vivo com o Pedro Melo, que está em Jacareí. Boa noite, Pedro. Olá, Daniela, muito boa noite para você, uma boa noite a todos. Olha só, o levantamento do Codivap, que é a associação que reúne os prefeitos das cidades do Vale do Paraíba, apontou que as cidades da nossa região já deveriam ter recebido 101.000 doses da vacina para a campanha de imunização. Eu estou com o prefeito de Jacareí, presidente do Codivap, Isaías Santana. Muito boa noite. Como é que vocês chegaram, então, a essa defasagem? Boa noite. A cada fase da vacinação, nós levantamos os dados da população real existente e daquela que o Estado considerou, que é do censo de 2010, para destinar ou definir o número de doses. E sempre vamos encontrar defasagens. Agora, quais são as idades que estão sendo mais prejudicadas pela campanha com essa defasagem no número de doses? Em algumas cidades, elas não conseguiram avançar para 42, 41, 40 anos, porque tinham a defasagem das idades anteriores. Outras cidades que a defasagem é menor, já avançaram. Já temos cidades até vacinando com 36 anos. Então, nós temos
uma diferença aí de 10 anos entre as cidades do Vale, exatamente porque o número de doses não corresponde à população daquela faixa correspondente. O Codivap já entrou em contato com o governo do estado, o Ministério da Saúde, para relatar essa defasagem? Sim, é a terceira vez que a gente comunica em fases distintas. Sexta-feira mandamos o ofício, hoje entramos em contato telefônico e dados com o governo do estado para que haja a reposição no menor tempo possível. O senhor falou a questão de não é a primeira vez, a gente já vê que realmente isso é recorrente. Como é que isso atrapalha o cronograma de imunização nas cidades aqui da nossa região? Olha, atrapalha primeiro porque não há uma harmonização em calendário de vacinação. E segundo, porque sempre as cidades mais prejudicadas, elas não avançam das cidades. Um dia isso vai ser equilibrado. Nós torcemos para que seja o mais rápido possível, por isso, periodicamente enviamos esse pedido de complementação de doses. Agora, prefeito, presidente, na lista do Codivap tem cidades que estão aplicando vacina com pessoas com menos de 40 anos, mas que alegam falta de vacinas para pessoas com mais idade, mais velhas. Não seria o caso de terminar a imunização de um grupo para depois iniciar uma outra? A vacina que se alega que falta é correspondente à quantidade daquele público-alvo que veio a menos. Isso não significa que aquele público-alvo não foi vacinado. Se usou vacina de um público seguinte para vacinar o anterior. Uma hora isso vai ter que ser equilibrado. Tá certo. Olha, muitíssimo obrigado pelas informações. Ótima noite. Daniela, eu volto com você trazendo uma outra informação. Por exemplo, em São José, por esse levantamento, a defasagem de 16 mil vacinas e em Taubaté de 33 mil vacinas. É com você. Obrigada, Pedro, pelas informações. E o governo do estado mandou um vídeo explicando como é feita a distribuição de doses e a situação das cidades aqui do Vale. Uma nova remessa com mais de 111 mil doses das vacinas contra a Covid-19 foram disponibilizadas aos grupos de vigilância epidemiológica da região do Vale do Paraíba e do Litoral Norte e já estão disponíveis para retirada pelos municípios da região. A cada nova remessa de vacina recebida pelo governo federal, o governo do estado de São Paulo elabora suas grades, baseadas na população IBGE 2020 e o número de vacinados já nesta faixa etária pré-determinada. A gente continua falando de vacinação aqui no Jornal Vanguarda. Vamos conferir como é que fica a campanha nesta terça-feira em algumas cidades aqui da região, a começar por São José dos Campos, que inclui amanhã uma nova faixa etária na imunização, que é das pessoas com 39 anos de idade. Quem tem acima de 39 também vai poder receber a dose amanhã. A vacinação vai ser nas UBSs e nas casas do idoso, do meio-dia até às 5. Doses vão ser aplicadas em 3 locais, no espaço multiuso, na UBS Coab e na UBS Engenheiro Neiva, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Aparecida inicia a vacinação das pessoas com 38 e 39 anos nesta terça-feira. O atendimento vai ser na divisão de cultura, das 5h30 da tarde até as 9 horas da noite. E no Litoral Norte também tem vacinação, por lá o calendário está um pouquinho mais adiantado. Caraguatatuba começa a imunizar amanhã as pessoas de 35 a 39 anos de idade. Na cidade, a vacinação é só com agendamento. As doses continuam sendo aplicadas em 11 unidades de saúde, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. E amanhã, Taubaté volta a imunizar as pessoas que têm mais de 40 anos. A vacinação vai ser em 14 unidades de saúde e também no drive da Avenida do Povo. O horário é das 8 da manhã até as 3h30 da tarde. E em São Sebastião, tem gente que ainda insiste em fazer festas e aglomerações. Neste fim de semana, moradores reclamaram de fluxos na cidade. Nós recebemos esse vídeo do Flávio, que flagrou a aglomeração numa rua em Camburi, na costa sul da cidade. O evento clandestino aconteceu na madrugada de sábado para domingo e, segundo Flávio, já é o 5º fim de semana seguido que tem fluxo no local. Eu converso agora com o comandante da Guarda Civil de São Sebastião, André Maciel, sobre esses problemas das festas clandestinas. Boa noite, André. Obrigado por topar participar com a gente aqui nessa entrevista. Diz pra gente qual é o balanço das operações, feitas neste fim de semana em relação às aglomerações na cidade. Boa noite. Como você disse, aí nós tivemos 52 ações que foram lacrados.
devido a reiteradas denúncias aí de munícipes de reclamação. Inclusive uma delas, uma casa em Maresias que frequentemente a gente já estava sofrendo há algum tempo aí reclamações e já tinha autuado essa casa, que ela promovia eventos aí aos finais de semana, eventos que a gente chegou a abortar aí com 300 pessoas. A gente viu agora há pouco umas imagens de fluxos também. E o que a prefeitura tem feito para evitar essas aglomerações? Nós estamos tentando se antecipar aos fatos, né? Nós recebemos as denúncias, temos uma equipe também que trabalha em redes sociais. Quando a gente detecta esse tipo de encontro sendo marcado por jovens, que é uma tendência aí no Brasil e no mundo inteiro, nós tentamos e procuramos se antecipar, ocupando os espaços ali para que esses jovens não venham se aglomerar nos locais marcados aí via internet. Tem morador de São Sebastião, André, dizendo que tem festas acontecendo todos os sábados. A prefeitura não está dando conta de flagrar, né, de impedir todas essas festas? Então, a nossa cidade é uma cidade bastante extensa, tem 100 quilômetros aí de praias, então fica difícil de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas tem sido feita uma força-tarefa, tem aumentado a fiscalização por conta da prefeitura, por conta do estado também com a polícia militar, então na medida do possível nós temos inibido bastante as festas, os números mesmo mostram que nós temos atuado bastante para evitar esse tipo de acontecimento. A gente sabe que é muito importante a colaboração da população, né? E como que a população então pode ajudar fazendo denúncias? A colaboração, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo para nós, né? Tem eventos que nós só chegamos ao nosso conhecimento através de denúncia. Guarda Civil Municipal, que aqui do COI, Centro de Atendimento de Emergências aqui da Prefeitura, que é o número 153. E também os nossos munícipes podem fazer aí denúncias através da nossa ouvidoria. Baixa aí o aplicativo do eOuve no celular e pode fazer aí a sua denúncia também anônima. Legal, obrigada, André, pela sua participação aqui no Jornal Vanguarda. Boa noite, queria agradecer o espaço da gente poder também estar levando aí para a população o que está sendo feito na nossa cidade aí nas medidas de enfrentamento ao Covid. A Petrobras informou nesta segunda-feira que vai reajustar o preço dos combustíveis a partir de amanhã. O Tiago Bezerra está em um posto de Taubaté e vai trazer os detalhes para a gente. Olá, boa noite para você, Tiago. Qual que é o aumento aí da gasolina? O consumidor vai ter que preparar o bolso, né? O valor da gasolina, o aumento vai ser de 16 centavos por litro. Dani, boa noite para você que acompanha o Jornal Vanguarda também. E aí quem está escutando pode até pensar, poxa, só 16 centavos não faz tanta diferença. Faz sim, viu, gente? Que aí o valor das distribuidoras vai ser de R$ 2,69 por litro. É um reajuste de 6,3%. Também teve reajuste no diesel, mas foi um pouquinho menor, ao invés de 16 centavos, de 10 centavos, dá um aumento de 3,7%. No acumulado do ano, aí sim chama a atenção a gasolina da Petrobras, teve um aumento de 46%, uma porcentagem realmente bem alta, né? O repasse dos reajustes para o consumidor final não é necessariamente uma realidade, isso depende de uma série de fatores. Por exemplo, a margem da distribuição, de revenda, impostos, adição obrigatória de etanol, anidro e biodiesel, enfim. Então depende um pouco de todos esses fatores. Aqui em Taubaté... Vamos fazer logo o bolo. Quem abastece está pagando mais ou menos R$ 5,37 por litro. Neste posto aqui onde eu estou, na região do bairro Independência, os donos me disseram, né, que na verdade ainda não repassaram o preço novo ao consumidor final, mas isso deve acontecer sim. Na semana passada teve um outro reajuste, aí eles mantiveram o tempo porque tinham combustível em estoque. Desta vez não tem jeito não, Dani, vão ter que fazer uma nova compra e aí a partir da quinta-feira o novo preço já deve estar aí para os consumidores pagarem, viu? De volta ao estúdio. Um gasto a mais aí para os consumidores. Tiago, obrigada pelas informações. E a seguir, roupa limpa no inverno. O frio faz aumentar a procura por serviços de lavanderias em Taubaté. Algumas até já ampliaram o horário de atendimento. A gente volta já. Quando a gente cuida, os resultados são melhores. Policlin Saúde, cuidando de você e de quem você ama.
Você pode ajudar a FEAPaz comprando o Vale Cap e cedendo o direito de resgate. No especial do Vale Cap tem um apartamento com 4 HB20 só no quarto sorteio. Realize seu sonho com um apartamento e 4 HB20 de uma só vez. No Hipergiro, 50 prêmios de R$3.000 serão 50 ganhadores de R$3.000 cada. No primeiro ou terceiro sorteios, um mob em cada. E no quarto sorteio, um apartamento mais 4 HB20. Isso mesmo, um apartamento mais 4 HB20 de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. O São Francisco Vida é 10. Além de 10% de desconto, você garante conforto e qualidade dos melhores hospitais da região para cuidar de quem você ama. Consulte condições. Salve-se quem puder. Últimas semanas. Cara, para de mim, hein? Conheço você. Será que não conhece mesmo? Olha pra mim. Nós, as pernas, precisamos passar desse limite. Mãe, sou eu. Daqui a pouco, salve-se quem puder. Julho costumava ser o mês de férias dos estudantes, né? Mas tem muito aluno estudando agora. É porque cada rede de ensino adotou um calendário escolar diferente. E a partir de agosto, o número de estudantes nas escolas estaduais vai aumentar. Nas escolas municipais, nada de folga. Em julho, mais de 1 milhão de alunos estão assistindo aulas para recuperar o tempo perdido. As férias foram antecipadas na rede municipal entre 17 de março e 9 de abril. Agora, as aulas vão até meados de dezembro direto. A Luca não quis mandar a filha de 12 anos para a escola municipal. A família optou só pelo ensino remoto. Mesmo assim, ela fica preocupada com a qualidade do aprendizado. Hoje, ela tem 5 horas direto na tela com a aula. E eu acho que isso é um problema. Porque é muito tempo na tela. A gente está falando de uma pré-adolescente de 12 anos. Nas escolas estaduais, os alunos entram em férias no dia 15 de julho e voltam às aulas regulares em 2 de agosto. Mas todas elas terão aulas de reforço nesse período. Um jeito de compensar pelo menos uma parte do tempo e das aulas perdidas durante a pandemia. As regras para a volta às aulas mudaram na rede estadual. Até agora era permitida a aula presencial para 35% dos alunos matriculados. De agosto em diante, a capacidade total de acolhimento das escolas é que vai ser levada em... Isso é o que eu chamo de repetição ao extremo. 1,5 metro para 1 metro. E cada escola vai elaborar seu próprio plano de retorno às aulas, respeitando os protocolos, com uso de máscara, álcool em gel e esse novo distanciamento. O ensino presencial não vai ser obrigatório. As escolas estaduais devem comunicar às famílias o plano de volta às aulas. E os pais que não se sentirem seguros para mandar os filhos para a escola todos os dias podem optar pelas aulas online ou ainda pelo ensino híbrido, uma parte presencial, uma parte pela internet. Segundo a coordenadora do Centro de Mídias do Estado, desde setembro, quando as atividades presenciais começaram a ser retomadas, os alunos se engajaram ainda mais nas atividades online. Esse modelo híbrido, ele foi ganhando força conforme a gente foi retornando e mais alunos estão aí engajados tanto no presencial quanto no remoto. As filhas de Janaína estudam numa escola estadual em Osasco. Para elas, o ensino remoto tem sido um grande desafio. A apostila que eles mandam é muito difícil, é coisa de faculdade. Eu estudei, mas eu não sei orientar a Gabriele para fazer. Então precisava de uma internet boa, né? Um suporte para a gente estar ali acessando o site, alguma coisa. Para a socióloga Helena Singer, acompanhar as aulas online foi um problema a mais criado pela pandemia, exatamente como acontece com a Janaína. O processo de volta às aulas precisa ser pensado em cada contexto, que é muito diversificado no estado. Por mais que volte para o presencial, não vai ser como
no velho formato de sempre, inclusive porque a pandemia não está superada, né? A gente não sabe quanto tempo mais a gente ainda vai precisar até que ela esteja completamente superada. Então, eu acho que o importante agora é a gente considerar todas essas aprendizagens e replanejar com base entendimento. A Lili tem uma lavanderia em Taubaté.